Pronto, gente. Agora eu vou colocar os slides aqui para que a gente possa conversar sobre ele. Gente, tá dando para ver aí os slides? Sim, Sim, né? Então vamos lá. Gente, a gente viu, né, na aula passada, a gente já viu o sistema de forças, a gente já viu equilíbrio no ponto material, equilíbrio no corpo extenso, e a gente viu forças distribuídas, né, como é que se comportam forças distribuídas. A partir de então, a gente vai dar uma breve introdução em quê? Em resistência dos materiais. Qual vai ser essa diferenciação? Antes, a gente via o corpo como ele sendo um corpo rígido, né? O corpo rígido acontece como o quê? É como se o corpo todo fosse se comportasse como um ponto que tivesse dimensões, né? Ou seja, tudo que eu fizesse num ponto revertia no resto de todos os pontos desse corpo. Mas a gente não considerava as forças, os esforços internos. A partir de agora, a gente vai considerar os esforços internos. Por quê? Né? A gente observa uma viga, por exemplo, né? E nós calculamos as reações de apoio dessa viga, né? Só que as reações de apoio, elas vão influenciar diretamente, tanto a reação de apoio como todas as forças que estão envolvidas, as forças externas, elas vão gerar, considerando um corpo deformável, elas vão gerar algumas deformações internas que a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver. Mas, através desses esforços internos solicitantes, a gente consegue determinar e calcular esses esforços que estão acontecendo, por exemplo, em toda viga, né, em todo pilar. Então, a gente vai aprender a estudar, a calcular esses esforços internos. Os externos a gente já calcula, a gente já sabe calcular. Agora, a gente vai aprender a calcular os esforços que acontecem no interior de uma peça, né, de uma peça de concreto, uma peça de aço, devido aos esforços externos. Então, para que a gente calcule os esforços internos, a gente precisa saber os esforços externos. Quem é que está atuando na viga? As reações de apoio, né? As forças, qualquer uma das forças, elas estão atuando. E elas estão gerando no interior de uma viga, por exemplo, alguns esforços, né? Que são esforços de deformação, porque são corpos deformáveis. Né? Então, é uma breve introdução. Até então, a gente só estudou corpos rígidos, né? Agora a gente vai estudar um pouquinho os corpos deformáveis, só uma breve introdução lá para a resistência dos materiais e para análise estrutural, que vocês vão ver bastante isso, né? Mas aqui é um pontapé inicial para esse conteúdo, que são esses esforços internos solicitantes, né? Então, a gente viu que um sistema de forças atuando sobre um corpo, ele encontra o equilíbrio através das reações de apoio, né? Nós temos forças que atuam no corpo e para que eu equilibre esse corpo, eu tenho que ter reações que vão fazer com que esse corpo ele se mantenha em equilíbrio, né? Então, essas forças elas vão gerar efeitos, né? E esses efeitos que são gerados pelas reações de apoio, pelas forças, né, esses efeitos que são feitos internamente na peça, a gente vai estudar esses efeitos através do método das seções. Né? Lá em Resistência dos Materiais, vocês vão aprofundar isso, calculando deformação, calculando tudo isso, mas que a gente agora vai aprender através de forças, através de momentos, os efeitos que são gerados no interior de um corpo. E a gente vai introduzir o método das seções. A gente viu lá em treliça, né, o método das seções. Para uma treliça, a gente vai aplicar isso para a viga, porque a gente vai considerar seção por seção, né, de uma viga. A gente vai estudar seção por seção de uma viga para entender no interior daquela viga quais são os esforços que estão atuando ali e aprender a calculá-los, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma viga, né, tridimensional, aqui tem uma viga, e eu vou fazer uma seção nessa viga, justamente nesse ponto, né? Essa viga ela está submetida a diversos esforços. Percebam, esforços estão atuantes nessa viga, né? Então, esses esforços, eu tenho eles atuando em toda a viga. Então, eu posso fazer uma seção. Eu vou dividir essa viga nessa parte A e na parte B, né? Então, os mesmos esforços que estavam atuantes, tanto na viga, elas se dividiram agora em A e em B, né? E como isso vai se comportar? Se eu tinha uma atuação de esforços no corpo todo, e agora eu pretendo analisar esses esforços separadamente.
no corpo A e no corpo B, que são seções que juntas formam essa seção aqui. Então, eu vou isolar as duas partes, né? A e a parte B, né? E uma vez que na seção do corpo desapareceram as ligações entre as duas partes em que o corpo foi dividido, será necessário substituir a ação de cada uma delas sobre a outra por um sistema de forças aplicado na seção, de modo que o equilíbrio seja preservado, né? Eu tenho aqui, ó, perdeu-se essa ligação que existia entre a parte da seção A para a seção B, né? Então, se eu perdi essa ligação aqui, eu vou ter que colocar um sistema de forças aqui e um sistema de forças aqui, para que esse sistema de forças gere o equilíbrio dessa seção e o equilíbrio dessa seção. Então, para que eu mantenha o equilíbrio das duas seções, então eu tenho que colocar um sistema de forças aqui e outro sistema de forças aqui. Quem seria esse sistema de forças? Seria justamente esses esforços internos solicitantes. A gente vai aprender a calcular quais são os esforços internos solicitantes que estão localizados aqui e que estão localizados aqui, mas são os mesmos, só que eles têm sentidos e direção e sentidos diferentes, né? Então a gente vai aprender a calcular quem é esse sistema de forças, né? Forças em Y, forças em X e momentos que estão aqui para gerar o equilíbrio dessa seção, assim como para gerar o equilíbrio dessa seção. Então, eu vou aprender a calcular esses esforços aqui, que são os esforços internos solicitantes. Ó, observem aqui, ó, nós temos, para manter o equilíbrio, nós geramos uma força R e um momento G, né? Uma força R e um momento G, para que gere, lembrando que eles têm, ó, direções iguais, mas sentidos diferentes, né? Mas eles são iguais, tanto nesse ponto como nesse ponto, né? Então, embora sem se conhecer a natureza e a distribuição das forças interiores ao longo de uma sessão, pode-se determinar a sua resultante e o seu momento resultante. Então, a gente não conhece quem são essas forças geradas aqui, mas a gente pode calcular a resultante, né, a força resultante e o momento resultante, né, em relação a qualquer ponto, né, e tanto de um lado como do outro. A gente sabe que vão ser iguais, só que com sentidos diferentes, né, as direções são iguais, mas os sentidos são diferentes. Então, nesse caso, a gente vai aprender a calcular quem é esse R, quem é esse G. E esse R e esse G, eles são uma resultante que gera o equilíbrio daqui. A gente não sabe quais são as forças, mas a gente tem condições de calcular a resultante e o momento resultante para que essa seção esteja em equilíbrio e essa seção também esteja em equilíbrio. Mesmo eu cortando, fazendo uma seção aqui, e que eu divida ela em duas partes. Então, esses são os esforços internos que a gente vai aprender a calcular, né? Tibério, Oi. só uma dúvida. No Diga. caso, essa força, ela vai ser perpendicular ao momento? Não, a gente vai ver isso com números mais à frente, algum exemplo, mas essa aqui vai depender das características dessas forças aqui. Isso aqui é só um exemplo genérico, entendeu? Ah, ok. Uhum. A gente de acordo com essas forças, os sinais delas, a gente vai saber o sinal dela, a direção e o sentido dela, e essa aqui também, ok? Então, aqui, ó, Ok. nós temos aqui, ó, da mesma forma como acontece, né? Eu coloco no centroide dessa minha seção a localização das forças, essa força e esse momento vai ser, eles vão, eu vou saber quem são a partir das características das outras forças que estão antes da viga. Então, a gente vai considerar tudo que for antes da viga, né? Tudo que estiver antes nesse ponto, aí eu vou saber quem são os esforços internos solicitantes nessa situação. A gente vai fazer a aplicação agora para a viga, né? Mas lá em análise estrutural vocês vão aprender para pórticos, né? Para que são vigas com pilares, né? Vocês vão aprender isso aplicando a todo tipo de estrutura. A gente vai focar o nosso estudo aqui em mecânica para que vocês aprendam a fazer. A gente vai focar esse estudo em vigas, né? Então aqui, ó, olha como é a força resultante. Por que aqui é uma força resultante? Porque a gente vai ter uma resultante em V, né? Uma resultante em Y, que é V, que é o esforço cortante, e uma resultante em X, que é o esforço normal. Por isso que R vai estar perpendicular, porque é uma relação entre as duas. Da mesma forma, a gente vai ter uma força resultante aqui do lado B, tanto do lado A como do lado B, né? Uma normal e um esforço cortante, que é representado por V, tanto de um lado
como de outro. Assim como, né, nesse caso, a projeção normal, a gente vai ter N de um lado e N de outro, né, para poder calcular aí. Então, a gente tem esse esforço normal que vai ser o quê? A soma algébrica dos componentes na direção normal perpendicular à seção de cada uma das forças. Então, eu vou pegar esse ponto aqui e todas as forças em X, eu vou fazer a resultante delas, né, para manter essa parte aqui em equilíbrio. Da mesma forma, essa outra parte da viga, né? E essas, como a gente viu lá em entrelaças, né, quando elas estão se afastando, elas vão ser esforços de tração, e quando elas estão chegando umas às outras, elas vão ser esforços de compressão. Só que esforço normal, como a gente está lidando com viga, né, percebam que a gente, todas as nossas relações, a gente tem a reação de X sempre é nula, né, sempre igual a zero. Então, a gente não vai ter nenhuma força normal, nenhum esforço normal. Então, por isso que para vigas não é muito comum a gente ter esforço normal. Se vocês forem lá no programa que eu vou disponibilizar e pedirem o diagrama de esforço normal, ele vai ser nulo, todinho, totalmente nulo. Por quê? Porque não temos nenhuma força em X, né? Em situações que eu estou considerando a viga. Então, eu só vou ter em Y. Por isso que eu vou ter esforço cortante e momento fletor, que são os que a gente vai se deter agora no nosso estudo em mecânica geral, né? Que é esforço cortante e momento fletor, que vai ser a soma algébrica, né? Das forças em Y, né? A gente aqui vai ter um V resultante, né? Um V resultante que é igual a esse, só muda os sentidos, né? Em todas as duas situações. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho uma projeção tangencial à seção. Eu tenho Y. Y, sim, eu tenho, né? Eu tenho as características de Y, de Y de todas as forças. Tenho reação em Y. Então, para isso, eu vou ter condições de saber quem é o meu V, né? Vou saber quem é o V, que é tangencial à seção, né? Então, o esforço cortante vai ser o quê? Vai ser a soma algébrica dos componentes sobre o plano da seção de cada uma das forças atuantes de um lado da seção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, gente, ó, eu vou cortar essa viga num ponto aqui e vou considerar para cima positivo. Se eu considerar desse ponto até esse, eu vou considerar para cima positivo e para baixo negativo. Gente, isso é uma consideração que eu tenho que tomar sempre, né? Se eu começar a analisar a viga dessa seção para essa seção, então os positivos para cima vou considerar as forças como positivo e para baixo como negativo. Se eu começar a analisar a seção daqui para lá, então, para baixo vai ser positivo e para cima positivo. Para cima é negativo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Posso analisar a viga da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Para mim, tanto faz, né? Mas as considerações são diferentes. Se eu considerar da esquerda para a direita, eu vou considerar para cima as forças positivas e para baixo as forças negativas. Se eu analisar a viga da direita para a esquerda, eu vou ter para baixo as positivas e para cima negativa. Assim, ó, quando eu tenho aqui, ó, se eu estou considerando da esquerda para a direita, para baixo negativa, para cima positiva. E o contrário, se eu analisar da direita para a esquerda, né? Eu vou fazer essas considerações, porque quando eu for calcular o esforço cortante aqui nesse ponto, eu vou considerar o quê? Todas as forças em Y até esse ponto. Né? A gente vai fazer um exemplo daqui a pouco mostrando isso. Até esse ponto. Então, eu vou analisar a viga em cada pontinho desse, né, para gerar o meu diagrama. Eu vou analisar até esse ponto quantas forças eu tenho em Y até aqui. Então, eu vou levando em consideração para cima positivo e para baixo negativo. Por quê? Eu estou começando dessa seção para outra. Então, eu vou começar por aqui. Eu sempre costumo começar daqui da esquerda para a direita. Então, eu vou sempre considerar para cima positivo, para baixo negativo, né? Então, isso para o esforço cortante. Isso quando eu for calculando o esforço cortante. Não tem nada a ver com o que a gente voltou antes. A gente não está desfazendo nada do que a gente estudou antes, né? Isso é para quando eu for calcular o esforço cortante, né? E também o momento fletor, que a gente também gera um momento, né? Um momento G aqui. Observem que a regra da mão direita, né? Duas setinhas para cá. Então, nós temos aqui o G,
né? Que é um momento que eu vou ter resultante dessas situações aqui, tanto em A quanto em B. Então, eu tenho essa situação, eu tenho um momento resultante aqui, assim como eu tenho uma força resultante, né? E esse momento resultante é o quê? Vai ser a resultante momento de todas as forças e momentos de uma porção isolada sobre a outra porção na direção transversal ao eixo da barra na seção transversal do corte. Então, eu vou levar em consideração todas as forças até o ponto que eu estou analisando, né? Vou pegar um ponto, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um ponto aqui, eu vou estabelecer esse ponto. Então, eu vou calcular todos os momentos gerados pelas forças até esse ponto, né? Eu quero o momento dessa força, vai ser essa força vezes essa distância. Até esse ponto eu só considero ela, porque antes dela eu vou considerar todas as forças que estão até esse ponto. Eu quero um momento em A', por exemplo, né? Então eu vou considerar essa força, porque essa aqui vai gerar um momento zero, mas essa aqui vai gerar momento. Então só leva em consideração essa força. A gente vai ver um exemplo mais à frente. Mas se eu for fazer, ó, esse corte imaginário, né, deve-se adicionar as reações que a parte da viga seccionada realiza sobre a viga restante. Então, vou adicionar as reações. Então, eu tenho todas as forças levadas em consideração aqui, né? Tenho todas as forças levadas em consideração. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero a força cortante e momento fletor, né? E a força normal nesse ponto a linha. Então, aqui eu tenho, vou analisar em duas seções. Eu separei essa viga aqui em duas seções. Então, eu vou ter um V, um N e um momento. Da mesma forma, aqui eu vou ter um V, um N e um momento também. Só que todos vão ser iguais em módulo, mas em sentidos diferentes, né? A mesma direção, mas com sentidos diferentes. Por quê? Porque aqui eu vou analisar daqui para cá. Daqui eu vou analisar daqui para cá. Então, eu vou levar em consideração somente como eu estou levando a minha viga, como eu estou analisando a viga, né? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Outro exemplo, eu vou sugerir para vocês, né? Vocês estão vendo essa régua aqui. Então, eu vou pegar, ó, vou colocar o meu dedo sobre o ponto que eu quero analisar, né? Vou colocar o meu dedo. Essa régua vai facilitar bastante o nosso entendimento de momento. Vou colocar o meu dedo sobre o ponto que eu quero analisar e vou colocar, ó, a força. A força está para baixo ou para cima? Se a força estiver para cima, ó, tá gerando uma parábola para cima, né? Tá gerando uma parábola para cima. Então eu vou considerar aí positivo. Eu vou somar esses momentos, né? Eu vou sempre somar esses momentos. Se a força está gerando uma parábola para cima, eu vou somar esses momentos, ó. Está sorrindo aqui, ó. A régua está sorrindo, tá? Tô levando em consideração aqui que a régua está apontando com sua concavidade, né, para cima. Então, nesse caso, eu vou somar os momentos. Se eu estou colocando o dedo exatamente onde eu quero, né, onde eu quero saber o momento fletor. Então, se a força estiver para baixo, ó, está fazendo o contrário, né? Se ela está fazendo o contrário, então ela vai me gerar um momento negativo. Então, professor, tudo aquilo que a gente viu de horário, anti-horário lá é errado. Não, acho que aquilo ali a gente vai considerar para cálculo das reações de apoio. Isso que eu estou falando aqui é cálculo do momento fletor. São coisas diferentes. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. A gente utiliza aquilo ali de horário, as convenções de horário e anti-horário para calcular as reações de apoio. E para calcular o momento fletor, a gente utiliza isso. Né? A gente observa para onde e como está se comportando a estrutura. Eu boto meu dedo no ponto onde eu estou, que é onde eu quero analisar, e coloco a força. Né? Se a régua estiver assim, ó, né, com virada para cima, então eu tenho um momento positivo. Se tiver virada para baixo, vai ser negativo. Então, isso eu vou considerar cada parte da minha seção. Né? Então, aqui em resumo, nós temos força normal ou axial, né, que ele é responsável pela tração ou compressão da viga, né? A força cortante ou cisalhante, que ela é responsável pela tendência de corte, como o nome já diz, pela tendência de corte da viga, e o momento fletor, que é responsável pela flexão da viga. Lá vocês vão ver, estudar lá em registros materiais, momento torsor, né? Novamente, momento fletor, todos esses momentos que são gerados, né, para a viga. Então, a partir de agora, a gente só vai se deter a força cortante e momento fletor, porque é o que a gente consegue agora fazer. Isso em mecânica geral, para que vocês tenham uma base,
né? Para quando chegar nas outras disciplinas, saberem desenvolver isso para outros momentos, outras forças, no caso, quando tiver esforço normal, que até então não tem, né? Aí vocês vão ter condições de calcular todos eles. Mas como diz essa observação aqui, em geral, os esforços V e M, eles são mais importantes no projeto de uma estrutura do que N. Então, a gente vai deter agora, inicialmente, os nossos estudos para V e M, que são mais importantes, e a gente tem condições de aplicar esse estudo para vigas, como é o nosso caso. Né? Então, como eu já disse para vocês, né, as convenções do esforço cortante. Se eu estou analisando a viga de A linha, então V vai ser positivo, V para cima vai ser positivo e para baixo negativo. Se eu fizer a consideração contrária, de B para A linha, então para baixo vai ser positivo e para cima vai ser negativo. Então isso vai depender de como eu estou analisando a viga, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Momento, já disse para vocês também, a mesma forma. Se eu tenho uma parábola com, eu aponto, seguro no ponto onde eu quero saber o meu esforço cortante, boto a força que eu tenho, né? Se essa força estiver gerando uma parábola com cavidade para cima, eu tenho um momento fletor positivo. Para baixo, eu tenho um momento fletor negativo. Se isso eu estiver considerando a viga como sendo de A para A linha. Se eu tiver de B para A linha, então vai ser justamente o contrário do que eu disse, né? Vai ser justamente o contrário. Então, isso vai depender, basicamente, de onde você está considerando, né? Eu costumo fazer de A para B, não de B para A. Mas se eu fizer de B para A, vai dar o mesmo resultado, só que eu tenho que levar em consideração as minhas convenções como sendo diferentes das que eu utilizo em relação de A para B. Então, aí eu vou sempre perceber, né? Eu vou sempre me deter a analisar como eu estou querendo analisar essa viga, né? Se eu analisar de A para B, eu tenho que levar essas considerações que eu falei para vocês. Se eu for analisar o contrário, eu tenho que modificar tudo que eu utilizei, né? Então, vamos lá. Para ficar mais claro, a gente vai ver agora esse exemplo, né? Calcular o esforço cortante V e o momento fletor M nas seções B e D, né? Eu fiz duas seções nessa viga, né? B e D. Mas antes de tudo, eu preciso fazer o quê? Eu sei quem são todas as forças que estão nela? Não, né? Eu sei que é apenas 10 quilonewtons. Eu não sei as reações de A e nem sei as reações de E. Então, antes de tudo, eu não posso calcular esforço cortante em momento fletor antes de saber todas as forças que estão nessa viga. Então, antes eu tenho que calcular as reações de apoio em A e as reações de apoio em E. Vamos lá. Vindo para essa questão. Primeiro passo, eu vou encontrar as reações de apoio, né? Aqui é fácil calcular essa reação de apoio, não precisava nem de cálculo. Eu tenho a mesma distância dessa força para cá e dessa força para cá, então eu tenho apenas uma divisão, eu vou dividir essa força em duas, em AY e EY, porque eu tenho as mesmas distâncias, né? Eu tenho as mesmas distâncias aí, então nesse caso eu vou ter situações em que eu vou ter essa força dividida entre dois apoios, né? 5 kN e 5 kN. Mas se eu quisesse fazer, ó, eu poderia pegar o somatório dos momentos em relação a A, considerando anti-horário positivo, eu tenho o quê? 10, a força de 10 newtons em relação a 10 vezes 2, que é o meu momento, né? Horário, então vai ser menos 10 vezes 2, mais EY vezes 4, a distância de EY vezes 4, para saber quem é Y, igual a zero. 4 EY vai ser igual a 20, passando para o outro lado, EY vai ser igual a 5 kN. Eu considerei a EY como sendo para cima, deu positivo, então ela vai ser para cima, né? Então, considerando as forças em Y igual a zero, em Y eu tenho AY positivo, considerei para cima positivo. Eu tenho AY positivo. Oi. Sempre que eu tiver essa força no meio da viga com duas reações de apoio, eu posso dividir a força por 2 em vez de fazer essa conta toda? Sempre pode. Por quê? Nesse caso aqui, eu tenho esse peso aqui vai ser dividido entre os dois, né? Porque eu tenho a mesma distância. Certo. Então eu faço o cálculo para mostrar, né? Eu faço o cálculo para mostrar, mas sabendo que isso vai acontecer. Ok. Então, ó, Okay. aí eu tenho as forças em Y. AY menos 10
mais é y, que é 5, igual a zero. Então, a y vai ser igual a 5 kN para cima. Então, percebam, olha os valores que deu. Eu tenho 10 aqui, tenho 5 e 5. Aqui, ó. Estou no meio da viga. Agora, se essa força estivesse aqui, eu não poderia fazer isso. Eu teria que ir para os cálculos. Porque essa reação aqui, ela ia ser maior do que essa. Porque aqui eu teria que suportar a maior parte da força. Né? Então, tenho que levar em consideração, porque aqui, como ela está no meio da viga, essas distâncias, elas são iguais, então vai ser essa força vai ser dividida entre duas, né? 5 e 5, como deu os meus cálculos aqui, 5 e 5. E a x, né, somatório das forças em x igual a zero, considerando para a direita positivo, eu tenho que, a única força que eu tenho aqui em x é a x, então a x vai ser zero. Então agora, gente, eu tenho todas as forças. O que é que eu tenho? Dando todas as forças, mas eu quero o esforço cortante em momento fletor em B, o esforço cortante em momento fletor em D. Então, eu vou dividir em seções. Eu vou pegar a viga de A até B. B eu corto, né? Aí eu vou saber quem são os esforços cortantes, o esforço cortante em momento fletor em B, né? Igual eu fiz aqui, ó. Eu tenho de A a B, eu tenho a Y e a X, que eu já sei quem são, 5 e 0, respectivamente, né? E agora eu vou saber quem é V de B e M de B. Vou começar por V de B. Quem é V de B? Ó, quem é V de B? Eu só tenho aqui uma força. Eu estou analisando de A para B, então, para cima positivo, para baixo negativo. Só tenho uma força até B, né? Então, quem é essa força? 5 kN, né? Só tenho a força 5 kN aqui, né? E eu já tenho aqui o esforço cortante em AY, que é igual a 5 kN. E eu quero o momento fletor em B, né? Quero o momento de fletor em B. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar 5 kN aqui, vezes 1, né? A única força que eu tenho, vezes a distância, né? Positivo ou negativo? Estou considerando, eu tenho aqui a viga, botei meu dedo em B, né? E vou indicar quem é a Y. A Y está gerando uma concavidade para cima. Então, o meu momento aí vai ser positivo, né? Então, vai ser mais 5, que é a Y vezes a distância até B, 1. Então, em B, eu tenho um esforço cortante de 5 kN e um momento em B de 5 kN vezes metro, né? Então, isso vai depender dessas situações. Eu estou analisando de A para B, por isso que essas convenções que eu adotei, né? E agora eu separei as seções e calculei V e M no ponto B. Aí agora eu vou separar as seções e calcular o V e M no ponto D, né? Então eu vou pegar essa de A até D, eu pego de E até D, tanto faz, né? Se eu pegar de E até D, eu tenho que fazer as convenções contrárias do que eu já vinha utilizando, né? Então eu preciso aqui pegar de A até D. Vou desenhar aqui, ó. Vou colocar de A até A, B, C e D, né? Eu quero saber agora o momento e a força em D, né? A Tibério, força... Oi. tem uma dúvida. Não seria de C a D, não? Ou de C a D? Não seria, não? Porque senão não Não, estaria cortado no então, meio. eu tenho que pegar a viga do ponto inicial até D ou de E a D, entendeu? Eu quero saber a força cortante aqui e o momento fletor em D. Não é porque tem esse negócio do meio, não, entendeu? Eu tenho que pegar do início da viga até o ponto D, ou de E a D, tanto faz. Né? Se eu Ok, entendi. pegar a D, eu vou pegar as convenções normais. Se eu pegar de E a D, então vai ser as convenções diferentes do que eu adotei até então. Né? Então eu vou pegar Ok. aqui no ponto D. Vou pegar no ponto D. Então, o que é que eu tenho? Tenho A, B, C e D. Então, nesse caso aqui, eu tenho mais do que uma força, que aqui eu só tinha uma. Eu tenho mais de uma força. Então, em relação ao ponto D, quem vai ser V de D? Estou considerando de A para D, então, para cima positivo e para baixo negativo. Então, eu tenho 5 AY para cima, menos 10, que é para baixo, né? Nesse caso é menos 10. Então, vai ser menos 5 kilonewtons, né? Vai ser menos 5 kilonewtons aí. Então, eu tenho em D, eu vou ter menos 5 kilonewtons. Daqui a pouco a gente vai aprender a calcular esse diagrama e vai perceber melhor
como é que isso se comporta. Mas eu estou calculando ponto a ponto para que a gente possa entender. Então, aqui eu tenho 5 menos 10, né? Tem as forças em Y, vai me dar um esforço cortante em D de menos 5. E o momento em D vai ser quem? Eu tenho AY em relação a D. AY vezes 3, né? Para cima, porque estou gerando, eu pego o meu dedo, coloco em D e vejo AY, tá? Com cavidade para cima. Então vai ser 5, que é AY vezes 3, né? Menos 10, ó, eu boto meu dedo em Y e aponto 10. Vai me gerar uma concavidade para baixo, né? Então vai ser 5 vezes 3, menos 10 vezes 1, que é a distância, vai me dar 5 quilonewtons vezes metro. Então, o meu esforço cortante em D vai ser menos 5 quilonewtons. Meu momento em D vai ser 5 quilonewtons vezes metro, né? Então, eu já calculei os momentos, né? E as forças, os momentos fletores e os esforços cortantes, tanto em B quanto em D. A gente vai ver que isso aqui, né, a gente vai aprender a calcular durante essa viga toda, né? Aprender a calcular o momento, o esforço cortante em A, o esforço cortante em B, né? Em C, em D e E, e da mesma forma o momento fletor em A, em B, em C, em D e E. E isso a gente vai ver a partir de agora, calculando isso de uma forma generalizada, porque é para isso nisso que a gente vai utilizar. Eu calculei isso por partes, para que vocês entendam como é que se comporta por partes. A gente vai aprender aqui a calcular isso de forma generalizada com os diagramas, né? E como é que acontece esse diagrama? A gente vai determinar essas seções chaves, né? Onde a gente vai colocar pontos que a gente possa dividir a viga, né? Quais são as seções que a gente vai dividir a viga, né? É importante para o projeto de vigas e fundamental, né, o cálculo de V e M, porque eu preciso analisar o comportamento das variáveis ao longo da viga. Eu preciso saber como é que V e M se comporta no início, no meio, no fim da viga, né? Então, eu preciso fazer cortes. Para que eu faça isso, eu preciso fazer cortes com distâncias, né, arbitrárias em toda a extensão da viga. Então, eu vou fazer cortes. Agora, esses cortes, para mim, eles vão ser de acordo com a minha necessidade, né? E essas seções, elas devem ser estudadas em regiões, né, pelo surgimento e término do novo carregamento. A gente vai entender, ó, que a gente vai fazer esse estudo de V e de M ao início e ao término de um carregamento. Então, se eu tenho um carregamento, ali eu coloco uma seção, né? Se eu tenho uma reação, eu fecho uma seção. Então, eu vou analisar a viga por seções, né? E falando em projetos estruturais, eles são, como eu já falei para vocês, extremamente importantes. Esses diagramas de esforço cortante e momento fletor, eles são extremamente importantes porque eles vão nos fornecer, né, os esforços, né, nas diferentes seções. Então, por exemplo, né, através do diagrama de esforço cortante ou de momento fletor, eu vou saber localizar o aço, por exemplo, né, num elemento estrutural de concreto armado. Né? No momento onde, por exemplo, eu tenho uma seção de tração muito grande, eu vou ter que colocar mais aço, por quê? Porque o aço ele resiste mais à tração do que o concreto, que resiste mais à compressão. Né? Onde uma região que trabalha mais com compressão, eu não preciso colocar tanto aço, porque o concreto ele é altamente resistente à compressão. E isso a gente vai aprendendo, né, tanto agora em mecânica, inicialmente em mecânica, como resistência, e principalmente em análise estrutural, como eu vou chegar até estudar lá em concreto armado, né, a utilização desses diagramas para o meu dimensionamento da estrutura. Né? Então, esses valores, né, que esse diagrama vai me dar, eles são fundamentais para que eu consiga estudar, né, a localização dos materiais, né, a melhor forma de dispor os materiais numa seção, claro, de forma econômica também, né, e de forma segura. Né? Então, eu vou saber os módulos, né, os valores máximos, por exemplo, eu sei que o valor máximo de momento fletor ali eu tenho que colocar. E existem alguns bizus, né, que são utilizados, onde eu coloco positivo, onde eu coloco negativo, que já é uma utilização segura para que eu possa ter uma melhor utilização
do meu diagrama para esse dimensionamento. E a gente vai fazer o quê? Quais são as seções chaves, né, que a gente vai utilizar? A gente vai identificar as seções numa viga através de trechos, né, que elas vão dar essa validade das funções dos esforços internos solicitantes. Então, esses pontos eu vou dividir através dos pontos e eu vou fechar essas seções de acordo com o que eu vou encontrando durante a viga. Eu vou analisar de onde. Por exemplo, eu começo do início da viga até o final da viga. Então, como é que eu vou fechando, iniciando uma seção? Né? Eu vou, por exemplo, em extremidade dos elementos estruturais. Vou começar uma seção numa extremidade, ou no início ou no final. Vou começar sempre na extremidade dessa seção. Né? Quando eu mudo o eixo, isso não serve para a gente, né? Porque a gente está trabalhando com vigas até então. Mas, por exemplo, num pórtico, quando eu vou de um pilar para uma viga, quando eu mudo o eixo, eu tenho que colocar também outra seção, né? De um pilar para uma viga. Quando eu tenho cargas concentradas, né? A partir do momento onde eu tenho carga concentrada, eu mudo a seção, né? Eu estabeleço outra seção. Quando eu chego em apoios também, eu já mudo a seção. Né? Também da mesma forma com cargas distribuídas que a gente vai ver nas próximas aulas, no início e no fim de cargas distribuídas. Então, eu vou analisando, né, como vocês viram aqui, ó, eu vou analisando, eu tenho aqui A para B, né, eu quero em B, mas nesse caso, se eu fosse fazer o diagrama, eu só mudaria a seção aqui em C, né, mas aqui em B eu quero saber quem é o diagrama, eu coloquei porque foi uma exigência do exemplo, né, mas se eu fosse fazer essa viga aqui sem os pontos A, sem essas seções A e B, eu mudaria aqui, meu trecho, eu teria de A a C um trecho, de C a E outro trecho, né? Porque é a extremidade da viga, né? Passou, chegou aqui num esforço, né? Então, eu mudo minha seção. Então, aqui eu teria duas seções, a gente vai ver isso a partir de agora, nesse exemplo. Ó, nós temos a mesma viga, a gente já sabe que a Y aqui, né? A gente já sabe que a Y é igual a 5, né? A gente sabe que a y é igual a 5, a gente sabe que cy é igual a 5, né? Então, a gente já sabe porque a gente já calculou no exemplo anterior. Então, a gente vai fazer o quê? Os diagramas. A gente já tem a y, a x e EY, e já tem 10 quilonewtons. Aí eu vou calcular, vou estabelecer duas seções aqui, ó. Eu tenho essa seção, né? Eu tenho essa seção e tenho essa seção aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, vou calcular os esforços cortantes em V. Vou estabelecer aqui, ó, o meu eixo X, né? O meu eixo X. Então, aqui eu tenho velocidade em quilonewtons, né? Eu tenho, desculpa, velocidade que eu vi aqui. V, que não é velocidade, é esforço cortante em quilonewtons, né? Se eu tenho esforço cortante em quilonewtons, eu não preciso colocar os quilonewtons aqui, ó. Eu estou especificando que tudo que eu colocar aqui, ó, é em quilonewtons, V em quilonewtons. E eu vou considerar em cima do eixo os positivos. Se der positivo, eu venho acima do eixo. Se der negativo, eu venho para baixo do eixo. E vou calculando, né? Eu vou analisando ponto a ponto. Eu quero o esforço cortante no ponto A. Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Eu quero no ponto A. Aí vou olhar. Antes de A, gente, à esquerda de A, eu tenho alguma força? Não, né? Se eu tenho nenhuma força, à esquerda de A, meu esforço cortante vai ser 0 quilonewtons. Eu sempre vou observar antes, né? Antes de A. Aí eu tenho aqui, ó, V de A à esquerda. À esquerda de A, eu não tenho nenhuma força, né? A Y é em A. À esquerda de A, eu não tenho nenhuma força. Então, aqui, V de A à esquerda é 0 quilonewtons. Passou A, gente. Passou A. Vou gerar sempre descontinuidades. Observe, vou gerar sempre descontinuidades no meu diagrama. Passei de A, né? Imediatamente depois de A, eu tenho a Y, né? Então, V de A à direita, eu tenho a Y. Quem é a Y? 5 quilonewtons. Então, ó, eu tenho uma descontinuidade em A. Vai de 0 até 5, né? Aí eu coloco no meu diagrama 0 no eixo e subo 5, porque, ó, subo por quê? Positivo para cima. 5, né? 5 quilonewtons. 0 e 5. Então, em A eu tenho essa descontinuidade. Por quê? Eu vou ter sempre essas descontinuidades em cargas concentradas. A gente sempre vai ver em cargas concentradas
essas descontinuidades. Em carga distribuída, a gente vai ver que não existe essa descontinuidade, né? Então, de 0 a 5, eu tenho em A. Aí vou para B, né? B, eu vou pegar B, vou separar. Quem é que vem antes de B? Somente AY, né? Somente eu tenho AY. Então, V de B à esquerda vai ser 5. Então, eu tenho essa constância aqui. Eu venho 5 e coloco 5 aqui, ó. Imediatamente depois de B, ó. Imediatamente depois eu tenho quem? Tenho AY, que é 5, e 10, que é negativo. 5 menos 10. Imediatamente depois de B eu tenho 5 menos 10. Então, V de B à direita vai ser 5 menos 10 igual a menos 5, né? Passei de B, eu uso 10. Antes de B eu não uso 10. Passei de B eu já uso 10. Então, V de B à direita vai ser 5 menos 10, 5 menos 10 igual a menos 5, né? Já analisei, vim de 5 até menos 5. É importante, gente, que tudo que for colocando aqui eu já vou registrando no meu gráfico, né? Eu venho de 5 para menos 5 aqui. Vou para C. Imediatamente antes de C, quais são as forças que eu tenho? Tenho AY e 10. Vai ser 5 menos 10 também. Eu repito o meu menos 5, né? Porque tanto a direita de B como a esquerda de C vão ser as mesmas forças, AY e 10. Passei C. Desculpa, C não, E. Passei E, né? Então, eu tenho EY aqui, que eu calculei lá, que também é 5, né? Então, eu tenho 5 menos 10 mais 5, né? Tenho 5 menos 10 menos 5, mais 5, que eu passei à direita de C. Então, aqui eu tenho 0. Atenção, gente. Todos os diagramas de esforço e cortante em momento fletor, eles têm que fechar no último ponto com 0. Se não fechar com 0, estou errado, né? Alguma coisa de errado eu deixei pelo caminho, né? Eu começo com 0 e finalizo com 0 nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui. Então, nesse caso aqui, eu finalizando com 0 é obrigatório. Nem sempre eu vou começar com 0, né? Nem sempre. Boa parte das vezes, sim. Mas nem sempre eu vou começar com 0. Mas finalizar é sempre. Se eu não finalizar com 0, alguma coisa está errada no caminho, né? Então, todo diagrama tem que fechar. Do início ao fim, ele tem que fechar em 0 no final, né? Se eu não fechar, tem alguma coisa errada nesse meio caminho aqui. Porque eu vou seguindo do início ao fim, né? Então, vou analisando. Para esforço cortante, eu vou analisar a esquerda e a direita da força. Antes da força, depois da força, né? Antes da força, por exemplo, em B, eu não usava 10. Depois da força, eu já uso 10. Antes de C, eu não uso a Y, né? Passou C, eu já uso Y, né? Então, sempre vai ter essas descontinuidades aqui para cargas concentradas em vigas, né? Como é que a gente vai calcular agora os momentos fletores? Momento fletor, eu preciso de esquerda e direita? Não. Por quê? Eu vou analisar ponto a ponto. Por quê? Momento em relação a A. Tem alguma força antes de A? Não, eu não tenho nenhuma força antes de A. Então, se eu não tenho uma força, força é 0, força vezes distância é igual a momento, momento, se a força é 0, então a distância o momento também vai ser 0. Então, ó, momento em A, não tenho nenhuma força, então vai ser igual a 0. Quando é que não vai ser igual a 0 aqui? Quando eu tiver um momento em A. Se eu tiver um momento aqui, ó, gerado, por exemplo, por um apoio do terceiro gênero, se eu tivesse aqui A, X, A, Y em momento, A não teria momento, não seria 0, né? Então, A seria maior do que 0, né? O momento em A. Mas nesse caso, eu não tenho nenhuma força em nenhum momento em A e nenhuma força antes de A. Então, o momento em A vai ser 0 kN vezes metro. Aí eu vou analisar B. Gente, 10 kN gera momento em B? Não, né? Então, 10 kN não entra na conta. Só vai entrar na conta aqui, ó, AY vezes 2, né? Quem é o momento em B? Vai ser positivo, porque eu estou gerando uma concavidade positiva, né, na minha parábola. Então, vai ser AY vezes 2, né? Então, o momento em B vai ser 5 vezes 2, né, positivo, 10 kN vezes metro,
né? Então, em B eu tenho 10 quilonewtons vezes metro. Então, aqui, ó, eu vou colocando reto, porque aqui eu não tenho descontinuidade, né? De 0 para 10, né? 0 para 10 eu já coloco uma reta, né? De 0 para 10. Então, o momento em B vai ser 10. Momento em C, eu sei que tem que ser 0, mas eu tenho que provar quem é o momento em C aí, né? Eu já sei que esse momento ele tem que dar 0. Então, o momento em C vai ser quem? Vai ser AY vezes 4, né? AY vezes 4, positivo, menos 10 vezes 2, nesse caso vai ser negativo. Então, vai ser 5 vezes 4, que é AY, menos 10 vezes 2, que vai ser 20 menos 20, vai ser 0. Então, eu provei que em C, o meu momento foi 0, né? Meu momento foi 0, por quê? Porque eu provei através dos cálculos que esse deu 0. Então, fechou, né? Fechou tanto em momento fletor como em força cortante. Então, minha área de cor vai ser essa, né? Essa área aqui, ó, vai ser essa área mais essa área. Então, isso aqui, ó, vai ser o meu diagrama, né? Essas duas áreas. Então, quem vai ser o diagrama aqui? Esse triângulo, né? Então, esse triângulo vai me dar a minha área de esforço cortante, esse triângulo aqui. Ok, gente? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Comigo tá tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Quem tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone e falar. A gente agora vai fazer um novo exemplo, né? A gente vai utilizar as mesmas coisas, tudo que a gente fez até agora, mas a gente vai aplicar agora mais algumas forças. A gente vai fazer esse caso para essa viga, né? Eu vou traçar o diagrama de esforço cortante, o diagrama de momento fletor para essa viga desse caso aí. Então, como é que a gente vai fazer essa viga? Então, ó, a gente vai pegar, ó, calcular. A gente vai ter, ó, essa viga aqui, ó, antes de tudo, antes de mais nada, eu preciso saber quais são as reações de apoio no ponto C, né? As reações de apoio no ponto C e as reações de apoio no ponto E. Eu preciso saber quem é C e quem é E. CX, CY e EY. Então, antes de tudo, antes de começar a calcular e fazer esses diagramas, eu preciso saber quem é CX, quem é CY e quem é EY. Né? Então, como vocês já estão habituados a fazer, a gente vai calcular as reações de apoio, né? Eu vou colocar o somatório dos momentos em relação ao ponto C igual a 0, considerando anti-horário positivo, então eu vou ter 7, nesse caso, anti-horário, 7 vezes 1, né? Menos 10 vezes 2, horário, né? Mais Y vezes 4, anti-horário, né? Menos 5 vezes 5. Nesse caso, ó, 5 vezes 5, que é horário, né? 5 vezes a distância, 5, né? Então, fazendo aqui, eu vou ter o EY igual a 9,5. Considerei para cima, EY para cima, deu positivo, então EY vai ser para cima. Sempre observem para esse sentido aqui, porque esse sentido, gente, ele vai dizer, né, muita coisa sobre como eu vou tratar esses diagramas. Então, esse sentido, mais do que nunca, vai ser importantíssimo, né? Aqui nós vamos ter 9,5 kilonewtons para cima, né? Então, fazendo o somatório das forças em Y igual a 0, considerando para cima positivo, eu vou ter o quê? Menos 7, mais CY, menos 10, mais EY, menos EY já tem que é 9,5, menos 5, igual a 0. Eu vou ter um CY de 12,5, né? Considerei CY aqui para cima, deu positivo, então CY vai ser para cima, né? Então, eu já tenho EY, tenho CY e o CX vai ser igual a 0, porque o somatório das forças em X igual a 0, considerando para a direita positivo, só tenho o CX na horizontal. O CX vai ser igual a 0 kN. Eu já tenho as minhas reações de apoio, Y, CY e CX. Tenho todas as forças. Então, agora eu vou dividir as minhas seções, né? Como é que eu vou dividir essas seções? Extremidade, começou uma seção. Chegou numa força, parou a seção. Já tenho a primeira seção, né? Essa força já começa outra seção. Chego na reação, parei, outra seção, né? E assim por diante. Em cada força ou em cada reação, eu começo, eu inicio ou termino
uma reação, uma seção, né? De C a D, outra seção, de D a E, outra seção, de E a F, outra, e de F a G, outra seção, né? Então, eu vou dividir aqui, eu tenho 6 seções, né? Tenho 6 seções, então eu vou começando a calcular, né? Vou calcular o quê? O esforço cortante, né? Aí eu vou analisar, ó, antes de A, eu tenho alguma força, vou pegar V de A à esquerda, né? V de A à esquerda. Sempre eu vou pegar o ponto, vou analisar a esquerda e a direita, né? A força de A à esquerda. Não tenho nenhuma força à esquerda de A, né? Então, à esquerda de A, eu tenho V de A à esquerda igual a zero. Não tenho nenhuma força. V de A à direita de A. Continuo sem ter nenhuma força. À direita de A não tenho mais ainda nenhuma força. Então, nesse caso, vai ser zero também, né? V de A à esquerda é igual a zero e V de A à direita é igual a zero, porque antes e depois de A, eu não tenho nenhuma força, né? Então, eu venho de zero e continuo em zero, né? Não tenho aqui nenhuma descontinuidade. Então, é zero e zero, né? Aí vem em B, vou analisar B agora. V de B à esquerda, né? V de B à esquerda. Eu analisando B agora, tenho quais forças à esquerda de B? Nenhuma também. Nem a esquerda de A, nem a direita de A, nem a esquerda de B. Então, V de B à esquerda também vai ser zero, né? V de B à esquerda vai ser zero. Então, eu já coloco zero aqui, né? Essa aqui, tenho zero. Então, eu tenho zero aqui e tenho agora a V de B à direita. Vou analisar agora V de B à direita. Então, quem é V de B à direita? Já passei B aqui, ó. Passei de B, eu tenho uma força, né? Quem é essa força? 7 quilonewtons. Eu estou analisando a viga de A até G, então 7 quilonewtons aqui vai ser para baixo, vou considerar negativo. Então, V de B à direita vai ser igual a menos 7, né? Então, V de B à direita vai ser igual a menos 7. Aí eu venho aqui e coloco V de B à esquerda é zero, V de B à direita, menos 7, né? Vou analisar em C agora. Em C, quais são as forças que eu tenho antes de C? Somente também menos 7. Então, V de C à esquerda vai ser igual a menos 7, né? Eu coloco aqui a constância, né, de menos 7 até menos 7 aqui, esse ponto constante, né? Então, eu tenho aqui, ó, lembrando, gente, que eu coloquei aqui V em quilonewtons, né? Já coloquei aqui V em quilonewtons. Uma coisa que eu esqueci foi do sinal aqui, mas não esqueci na outra, mas essa aqui eu vou falar por quê. Então, voltando aqui, né? Então, eu tenho de menos 7 a menos 7. Vou pegar agora V de C à direita. Depois de C, quais são as forças que eu tenho? Eu tenho 7 kN para baixo e CY para cima. Quem é CY? 12,5. Então, V de C à direita vai ser menos 7 mais 12,5. 12,5 está para cima. Menos 7 mais 12,5 vai ser igual a 5,5. Aí eu venho, coloco V de C à esquerda menos 7, V de C à direita 5,5. Coloquei aqui 5,5, né? Então, tenho aqui 5,5. Vou agora analisar D, né? Antes de D, eu tenho as mesmas forças que eu tenho de C à direita, né? 7 e mais CY, que é 12,5. Menos 7 mais 12,5. Então, V de D à esquerda vai ser 5,5 quilonewtons. Passei D, né? Aí entra a força de 10, né? Se eu passei de D do ponto D, já vai entrar a força de 10. V de D à direita, né? Então, V de D à direita vai ser 5,5 que eu tinha até então, menos 10, né? Tá para baixo 10, vai me dar menos 4,5 quilonewtons. Então, vou representar aqui. Menos 4, V de D à esquerda, menos 4,5, V de D à direita, 5,5. Não, desculpa, 5,5 à esquerda, menos 4,5 à direita. Vou analisar agora antes de eu tenho quem? Menos 7 mais CY, que é 12,5, menos 10, né? Que vai me dar
V de E à esquerda de menos 4,5, né? Em E, aqui em E, eu tenho, passei de E, eu tenho EY, que é 9,5. Então, V de E à direita vai ser menos 7, mais 12,5, menos 10, mais 9,5. É isso, eu vou analisando a viga do início ao fim. Do início ao fim, então, mais 9,5. Então, passei E, eu tenho, né, V de E à direita, eu tenho menos 4,5, que eu somei até aqui, mais aí entra já na conta o 9,5 da minha reação aqui, é Y. Então, mais 9,5 igual a 5 quilonewtons, né? Então, eu vou de menos 4,5 aqui em E, que é V de E à esquerda, até V de E à direita, que é igual a 5. Vou agora para F. Antes de F, V de F à esquerda. Tem as mesmas considerações de V de E à direita. Então, V de F à esquerda vai ser menos, nesse caso, 5 quilonewtons, que é igual a V de E à direita, 5 quilonewtons. Passei F, né? Imediatamente depois de F, V de F à direita, eu tenho 5, outra força, 5 quilonewtons. Então, aqui eu tenho 5. Nesse caso, vai ser menos 5, porque é uma força que está sendo para baixo. Então, 5 menos 5 vai ser igual a 0. Então, eu fechei o diagrama? Não, tem que analisar até o ponto G, né? Deu 0 aqui, até o ponto D. Aí eu vou analisar agora V de G, né? V de G à esquerda. Todas as forças aqui, menos 7, mais 12,5, menos 10, mais 9,5, menos 5 vai dar 0. Passei G, também não tem mais nenhuma força, então vai ser 0 também. Então, já fechei o 0 desde antes, né? Então, fechei no meu 0. Tenho que colocar o G, com certeza, porque o G faz parte. Se eu tivesse alguma força antes de G lá, eu teria que considerar. Nesse caso, não tem. Mas aqui eu tenho que analisar até o fim. Fechei o 0 nas minhas forças. Então, percebam, eu vou analisando ponto a ponto, esquerda e direita, né? A esquerda seria o quê? Todas as forças que estão antes do ponto. Passando esse ponto, eu tenho, considerando a direita desse ponto. Então, tenho que levar em consideração todos esses pontos do início ao fim, analisando de A até G, né? Se eu quiser analisar de G até A, também posso, mas, claro, considerando para baixo positivo e para cima negativo, né? Vai dar a mesma coisa disso aqui, analisando de G para A, né? Aí vamos para o momento fletor. Sim. Por que momento fletor? Para facilitar os meus cálculos lá no dimensionamento, eu vou inverter os sinais aqui. Eu vou colocar negativo para cima na minha seção, ó. Na minha seção, colocar os negativos para cima. A gente costuma fazer gráfico com positivo em cima e negativo embaixo. Aqui no momento a gente vai fazer o contrário. Botar negativo em cima e positivo embaixo, né? Isso por quê? Porque vai facilitar principalmente quando eu chegar lá no meu, quando eu for calcular as dimensões, né? Isso vai facilitar bastante. Então, por isso que eu vou colocando aqui o negativo em cima e o positivo embaixo. Aí vou analisando agora os momentos. Vou pegar os momentos em todos os pontos, né? Momento em A. Tem alguma força ou força antes de A? Ou tem algum momento em A? Não. Então, o momento de A vai ser 0. Né? O momento fletor de A vai ser igual a 0. Vou para B. 7 entra na conta? Não entra. Por quê? 7 está exatamente no meu ponto que eu quero o momento. Então, o momento dele vai ser 0. Então, eu vou considerar todas as forças, né? Todas as forças de A, todas as forças antes de B, né? Que vão fazer momento em B. Tem alguma força antes de B? Não, né? Não tenho nenhuma força antes de B aqui. Então, consequentemente, eu não vou ter momento em B também, né? O momento de B vai ser 0 kilonewtons vezes metro, né? Não tenho nenhuma força antes de B, 0 kilonewtons vezes metro, né? Vou para C agora. Momento de C. Momento de C vai ser a única força que eu vou considerar no momento em C vai ser 7 para baixo. É a única força que eu tenho como utilizar aqui. Então, vai ser menos 7 vezes a distância, 1. Então, o momento de C vai ser menos 7, né? 7, que é a força, vezes a distância, que é 1, vai ser menos 7 kilonewtons vezes metro. Então, vou aqui, ó. Vou já localizando aqui, 0, 0
e menos 7. Observe que os negativos eu estou colocando aqui, ó, para cima. Então, 0 até menos 7, que é o momento de C. Quando eu for fazer o momento de D, eu vou levar em consideração 7 e CY, né? Não leve em consideração 10, né? Porque o momento de 10 em relação a D vai ser nulo, né? Vai ser 0. Então, momento de 7 em relação a D e momento de C em relação a D, considerando de 7, né? Gerando um momento negativo e o de CY, um momento positivo. Então, momento de D vai ser menos 7 vezes 3, que é a distância, mais 12,5, que é CY, vezes a distância 2, que vai me dar 4 quilonewtons vezes metro, né? Então, eu tenho aqui, ó, 4 quilonewtons vezes metro, aqui no momento em D. Momento em E, né? Momento em E, todas as forças antes de E. Vou considerar todas as forças antes de E. 7 vezes 5, né? A distância 7 vezes 5, nesse caso vai ser negativo, menos 7 vezes 5, mais CY, que é 12,5 vezes 4, né? Menos 10 vezes 2. Então, eu vou ter o meu momento de E. Aí eu já represento. O meu momento de E vai ser quanto? Né? O momento de E vai ser menos 5. Eu já coloco aqui, ó, menos 5. Aí eu quero agora o momento de F. O momento de F eu não considero 5 kN, mas considero todas as forças que estão antes de F. Então vai ser menos 7 vezes 6, né? A distância é 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 1, 6. Menos 7 vezes 6, mais CY vezes 5, né? CY é quanto? 12 mais 12,5 vezes 5, menos 10 vezes 3, mais 9,5 vezes 1, né? Então, o momento de F eu já tenho calculado. Nesse caso, meu momento de F já vai dar 0. Acabou? Não, porque eu tenho que fazer o momento de G, né? Momento do ponto G. Vou considerar todas as forças antes do ponto G. Menos 7 vezes 2, 4, 6, 7. Menos 7 vezes 7, mais CY vezes 6, menos 10 vezes 4, mais EY vezes 2, menos 5 kN vezes 1, né? Então, vou fazendo todo o cálculo do início ao fim e vocês vão ver, vão observar que o momento de G também vai dar 0, né? Então, fazendo os cálculos, eu não vou dizer que o momento de G vai dar 0, porque eu não sei, mas eu fazendo os cálculos me provou que M de G também é 0. Então, eu fechei no 0, tá ok. Eu fechei no 0, tá ok, mas eu tenho que analisar se tá tudo ok também, né? Às vezes pode dar 0 no final, mas pode ter alguma coisa errada no caminho, né? Isso é como se fosse uma receita de bolo. Vocês vão sempre utilizando, né, o passo a passo até chegar em 0, né? Mas eu não posso chegar em 0 forçado. Eu tenho que, de acordo com as circunstâncias, com as minhas forças, dar 0. Por quê? Pode ser que algumas vezes as minhas reações tenham dado errado. Se as minhas reações estiverem errado, consequentemente, todo o esforço cortante está errado, né? Então, eu tenho que levar em consideração desde as reações, né, até cada um desses passos, dessas sessões, para que eu chegue a um resultado coerente, né? Não é porque eu botei 0, joguei 0 lá, que vai dar certo, né? Eu tenho que levar em consideração, eu tenho que provar porque é 0, né? Nesse caso, eu provei através do número, através dos momentos, do cálculo do momento, que deu 0. Ok, gente? Alguma dúvida? Ô, Tibério, então no Oi. caso, voltando só um pouquinho, no esforço Certo. cortante, ele tem que começar e terminar em 0, né? Nem sempre pode começar em 0. Terminar sempre termina em 0. Assim como o momento também, né? Né, o momento só não vai começar em 0 se eu tiver um apoio do terceiro gênero aqui, ó. Se tiver um apoio do terceiro gênero, eu vou ter um momento em A. Se eu tiver esse momento em A, então, consequentemente, eu vou ter um momento aqui e não começo em 0. Mas terminar todos eles, tanto esforço cortante como o momento fletor, tem que terminar em 0. Ok. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Não, tranquilo. Pronto. Então, gente, é o seguinte. Quem não mandou o exercício ainda, mande até hoje, né? Manda o exercício até hoje, estou recebendo,
para que que eu vá arquivando esses exercícios, né? E no final a gente compor a nossa nota, né? Dependendo das circunstâncias também. Eu vou mandar amanhã, acho que amanhã ou sexta-feira eu mando o exercício para vocês, né? Não vai ser muito complicado, não. O exercício vai ser bem simples, né? Então, para quarta-feira vocês me entregarem o exercício e quarta-feira a gente volta nesse mesmo horário, né? De 6h30. Aí, quarta-feira, eu vou fazer o quê? Quarta-feira a gente vai estudar ou os diagramas para forças distribuídas, que modifica boa parte do que a gente viu até agora, né? Para forças distribuídas, ou a gente vê o programa, né? O F2. Né? Aí eu vou mandar o link no grupo para que vocês baixem o programa e vocês vão se familiarizando com ele. Ok? Ok, professor. É um programinha que é bem fácil, bem autodidático, para que vocês possam ir utilizando ele para estudar. É interessante também. Ele vai dar o diagrama, vai dar as reações de apoio, e vocês vão poder fazer isso claramente, né, através dos cálculos, né? Primeiro através dos cálculos e depois aprendendo ele no como é que funciona. Porque futuramente vocês vão utilizar muito esse programinha. Ok. Ok? Ok. Então, gente, fechado, né, a aula de hoje. Vou mandar o link do YouTube, né, para que vocês acompanhem, né, para que vocês acompanhem depois, tenham alguma dúvida, né, e queiram voltar para aprender, para ver alguma coisa que foi dito, né, e possa estudar mais à frente. Ok? Ok. Boa noite. Boa noite, né? Até a próxima, se cuidem e que logo mais estou mandando um exercício, o link do YouTube e o link do programa. Valeu. Beleza, boa noite. Valeu. Boa noite. Valeu. Boa noite a todos.